Bem-vindos à sala do banquete. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua revista da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 6, onde tem o título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Você é bem-vindo neste momento. Nós vamos estudar a palavra de Deus. O nosso texto áureo está escrito em Isaías, capítulo 60, e versículo 18, que diz: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. A nossa verdade prática diz: somente despertados poderemos vencer obstáculos para realizarmos a obra de Deus. Se não houver um despertamento, é impossível realizar a obra de Deus. O objetivo geral desta lição mostra que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. A nossa leitura em classe está em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, e o capítulo 2, de 1 a 9, que nós vamos estudar. A nossa introdução diz assim: Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Que Deus maravilhoso! A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização para a sua realização, do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Não tem coisa mais linda quando nós estudamos a história de Neemias. Os repatriados, a gente sente a presença das mãos de Deus agindo como um maestro, colocando tudo nos seus devidos lugares. Veja bem que o primeiro tópico de Deus responde às orações de Neemias. E Deus envia emissário a Neemias. Preste bem atenção. Um povo em plena crise de identificação quando Neemias recebeu a mensagem. Ninguém reconhecia-o como dono da terra, visto que estava ocupado por estranho. Assim era aqueles que ficaram e não foram para o exílio porque não tinham qualidade exigida pelo rei. Era um povo que vivia em plena crise de identificação. Eles eram exilados no seu próprio país, na sua própria terra. Também era um povo sob a influência de costumes estranhos. Os saudosos cultos genuínos foram substituídos por cultos pagãos. Era um horror. Então era uma situação de calamidade que o povo estavam passando. E quando Neemias recebeu esta carta, ele estremeceu, porque lá onde eles estavam, na sua terra, estavam lá os samaritanos, os arábios, os amonitas, os adosditas, isso aí era de Asdod, era o resíduo dos filisteus, com os quais os judeus se misturaram através do casamento. Eles não deram a mínima atenção que preceituava a lei de Moisés, e assim a mistura trouxe consequências gravíssimas. Então nós observamos que ainda hoje, nos nossos dias, muitos usam o mesmo expediente e querem introduzir os costumes mundanos na casa do Senhor, na casa de Deus. Então, lá estava um povo que é vulnerável em sua religiosidade. Foi assim que Neemias recebeu a notícia. Mesmo com todo o esforço exercido por Esdras, o escriba da lei de Deus, a reforma religiosa por ele empreendida só veio a ter resultados práticos anos mais tarde,
já na companhia de Neemias. Então veja que não foi fácil, nem do lado físico e nem espiritual, a reconstrução daquela cidade. A situação era tão precária que, devido à ausência de um sentimento puro, e não apenas religioso, os ricos exploravam os pobres, e eram os mesmos pecados que o levaram para o cativeiro, eles estavam sendo praticados novamente por eles. Então, era um estado de calamidade. E era um povo vulnerável na defesa do seu país, e Neemias recebeu essa notícia através do seu irmão Anani, muito desalentadora, triste. Muros derribados, sepulcros queimados, partes queimadas. Neemias não conseguiu conter a tristeza a ponto de chamar a atenção do rei. Aí foi aí que Deus despertou em Neemias uma profunda angústia para que ele pudesse se dedicar e sofrer com os seus co-irmãos. Ele não admitiu que isso estava acontecendo, era normal quando ele recebeu essa notícia. Porque um líder verdadeiro, ele não se conforma com o fracasso e nem deixa bater, pelo contrário. Ele avança e age. Tudo aquilo que vem contrariando, ele não aceita. Ele avança e age. E assim aconteceu na vida de Neemias. Ele agiu. A tristeza não consumiu a sua fé. Neemias procurou caminhos para sanar o problema. E o primeiro caminho que ele tomou, ele buscou a direção de Deus através da oração. Oração e jejum é o caminho mais curto, mas é orar com o coração aberto. Não é oração imprecatória, é oração de intercessão. E Neemias orava, ele começou a orar em dezembro, e a sua oração foi ouvida em março, mas isto não lhe apavorou. Ele soube esperar o tempo certinho. A persistência a orar despertou em Neemias a sua angústia, e ele começou a orar persistentemente, e o despertamento alcançou o rei, que fez ele assumir a responsabilidade do empreendimento. E ele, inspirado por Deus, ele fez a seguinte pergunta a Neemias. Ele perguntou em primeiro a Neemias: por que você está triste? Neemias disse: quem pudera. E contou a calamidade da sua cidade. Neemias estava bem, era um líder, mas o amor pela pátria, o amor pelos seus. E quantos hoje não tem amor pela casa de Deus, a sua igreja em que congrega? Não se lembra, falta um culto como que se falta qualquer coisa, menos o trabalho. Mas não vai dar para mim ir, não tem esforço nenhum, sabendo que lá está a sua cadeira, o seu banco, o seu espaço, e Deus está esperando por você. Precisa nascer em nós esse sentimento de amor pela causa de Deus. A obra sofre por falta de muitos Neemias que amem a obra do Senhor. E quando Neemias soube disso, a angústia tomou conta de sua vida, e o rei perguntou. Ele contou ao rei a situação, e o rei fez uma pergunta que todos nós gostamos de ouvir quando estamos passando em aflições. Ele disse: que me pedes agora? Lembra-me quando Jesus disse para o cego: que queres que eu te faça? E esta foi a pergunta do rei a Neemias diante de tantas inquietações. Eu creio que nesse momento o coração de Neemias bateu forte, porque quando nós buscamos a direção de Deus para fazer a sua obra, orando com humildade, não é orando impondo, mas orando reconhecendo, não é orando para dizer que somos pessoas de oração, não, orando como, vou dizer assim, um culto cativo a Deus. Ninguém consegue deter o curso das nossas intenções. Por esta razão, meu irmão e minha irmã, avance, não pare.
Neemias orou buscando a direção de Deus. E o que aconteceu? Deus moveu o coração do rei. Só ele é quem pode fazer isso. Aí Neemias conseguiu a permissão do rei para viajar para Jerusalém. Ele não fez isso por imposição, ele fez voluntariamente. Muitos hoje querem conseguir as coisas com imposição. Não. Neemias fez isso voluntariamente, o rei liberou voluntariamente sob a inspiração de Deus. Porque quando Deus está no negócio, as coisas funcionam plenamente. Neemias muniu-se de documentos oficiais para o exercício pleno de sua missão. Ele não foi clandestino. Ele soube esperar a oportunidade. Ele não fez como muitos que se atrapalham pela ansiedade e querem avançar a todo custo. Neemias soube esperar de um copeiro a um governador de retorno à sua terra, à sua cidade. Isso é maravilhoso, é o que nós aprendemos. A presença de Neemias na cidade mexeu com os ânimos de muita gente. Mas ele assume a liderança da reconstrução dos muros, sabiamente. Ele procura os governadores, apresenta-lhe as suas credenciais. Ele não chegou já mandando, não. Ele chegou, se identificou com os governadores, apresentou as credenciais. Enquanto o povo estava no planejamento de purificação de 3 dias, como diz alguns comentaristas, escritores, ele percorre a cidade por 3 dias fazendo um reconhecimento de tudo. Ele não falava para ninguém o seu propósito, porque quando uma estratégia revelada antes do tempo compromete todo o planejamento de uma ação, e Neemias sabiamente não fez isso, e com muita prudência, porque um líder prudente não expõe todos os seus planos acerca de uma obra a ser realizada, porque corre o risco de ver tudo ir de água abaixo. Isso chama-se prudência, e essa atitude foi a de Neemias, atitude de prudência. O povo viu em Neemias todos os requisitos necessários que qualificava ele para desempenhar uma tão grande obra. Para alguns escritores, Neemias aproveitou aquele espaço e começou a fazer um reconhecimento territorial para aprimorar os seus conhecimentos. Então, o líder, ele tem calma, tem paz, tem tranquilidade, tem convicção de quem lhe enviou. Ele sabe que Deus enviou. E quando o obreiro, quando o cristão tem a certeza da chamada de Deus, ele não avança, ele espera. Ele não corre atrás, não. As bênçãos seguirão aqueles que creem os sinais. Por esta razão, essa lição é maravilhosa. E nós temos aqui agora o 3º tópico. Neemias inicia o levantamento dos muros. Neemias, ele é um homem que sabe trabalhar em grupos. Veja bem que ele planeja aqui, ele dividiu as tarefas em parte. Tinha pessoas para levantar um muro em toda a sua extensão e tinha outras para tirar o entulho e trazer os materiais, fazendo a junção de uma verdadeira organização de um líder. Porque o maior desafio de uma construção é o acúmulo de entulhos e a falta de mantimento, ou seja, de manter os materiais para se construir, para não distrair os construtores. Neemias fez isso com muita maestria. Quando diz aqui no 2º ponto, a tática de Neemias, ele engajou todos os judeus à edificação, todo o povo. Ele não aceitou ninguém de fora, todo o povo. É uma ação que precisa ser feita porque o povo aceitou. E hoje, quando se fala em fazer uma evangelização, não, eu tenho uma festa, eu tenho uma programação, eu tenho isso, não. A evangelização, ela é prioritária, porque Deus nos tem dado essa oportunidade. Então, nós observamos a união de todos os judeus ficou ameaçada, né? Eles se organizaram, fizeram muitos problemas, e apareceu aqueles problemas dos ricos querer explorar os pobres, que nós vamos ver na futura lição, e Neemias corrigiu, mostrando que isso era um pecado que o levou os primeiros
paz, ou seja, o próprio povo ao cativeiro. O quarto tópico diz: o levantamento dos muros provocou grande oposição. Isso aí é sem dúvida. Quando havia a obra crescer, né, diz aqui, foi iniciada a edificação, o Tobias e Sanbalate estão aí à espreita de interromper o andamento da boa obra. Mas Deus deu sabedoria a Neemias, Neemias soube vencer, eles com muita sabedoria não aceitou os seus convites, nem tampouco a sua ajuda, mas ele venceu com o povo que Deus tinha colocado em sua mão. E diz aqui o ponto 2, o muro foi concluído com êxito, porque foi o nosso Deus que fizer esta obra, até os inimigos reconheceram. Isso é uma maravilha para nós. O tópico 5 diz: o muro foi solenemente inaugurado. Para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas, não eram cantores apenas, levitas. Os levitas não são os levitas como nós observamos hoje. Os levitas bíblicos, que ainda existe, assim, a esse que assume, não é a função, não assume o título, mas a função, eles são responsáveis pelo andamento do culto, do louvor, da palavra. Mas hoje, aqueles que se chamam de levita cantam uma música e quando termina eles vão lá para fora bater papo, já fez a sua apresentação. Não são levitas nem aqui, nem lugar nenhum. Não tem aprovação. Precisamos de verdadeiros levitas que sejam responsáveis pela condução do culto ao Senhor. O levita ora, o levita estuda, o levita jejua, o levita evangeliza e o levita canta. Está faltando muita coisa mesmo. Uma vez eu estava dando um estudo bíblico à noite, aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na Assembleia de Deus, que era dirigida pelo pastor Alberto, e liderada também junto com a nossa irmã Ione, e um rapaz que estava convidado a cantar. Ele aí ele veio cantar e quando chegou na sua hora, numa festa, né? E antes de cantar ele deu testemunho. Ele disse assim: eu não vinha cantar não, porque muita gente hoje tem matado os levitas, os pastores estão matando os levitas. E eu tenho sofrido muita perseguição e eu não vinha cantar não, porque tem muitos pastores que querem matar o levita, muitos mesmo, ele falou. Mas eu resolvi vir. Eu sou teimoso, aí veio, cantou. E olhou para mim assim, disse: não é, pastor? E cantou. Como eu ia pregar, eu disse: vou ter a oportunidade de dar uma resposta a esse jovem. E quando eu cheguei, me deram a oportunidade, já era até tarde da noite, negócio descontrolado. E eu fiz a pergunta, eu disse: eu quero responder ao jovem que ele disse que muitos pastores querem matar os levitas. E eu perguntei: o irmão é matriculado na escola bíblica dominical? Ele disse: não. E a secretária disse também: não. O irmão é assíduo aos cultos de ensino? Não. O irmão gosta dos cultos de doutrinas, que ensinam doutrina bíblica? Não. Ele disse: eu disse a ele: então o irmão não é levita, coisa nenhuma. O irmão é um aventureiro. Alguém te enganou colocando na cabeça essa função de levita. E tem muitos que estão aí de caminho afora, sem direção, porque o levita ele tem um líder. Levita não é líder, ele é liderado por alguém. E quando um levita não obedece à liderança da igreja, ele não é levita coisa nenhuma. É um homem que gosta de cantar, tá? Porque os verdadeiros levitas adoram Deus e são responsáveis pela condução do culto, de ordem espiritual. E foi aqui que ele convocou todos os levitas para dedicar o muro com alegria, com louvor e tal, com alaúdes e harpas, e chamou todos para se purificarem. Purificar era aquele ritual que as vestes não era de qualquer jeito. A gente vê hoje aqueles que dizem levita vai com calça rasgada. Porque o cantor do mundo ele está fazendo isso, calça rasgada.
a roupa, as camisas quase que estourando, se rasgando, tão apertada no corpo, falta de respeito, reverência e temor a Deus. Não são levitas coisa nenhuma. Segundo ponto, o ato de dedicação inclui duas, o comentarista colocou aqui, procissões, cortejo, né? Ao longo dos muros e pararam diante da casa do Senhor, onde houve sacrifício. É fantástico, é maravilhoso. E o tópico sexto diz que os muros trazem ensinos simbólicos importantes para nós. A Bíblia fala da salvação como um muro, nós vimos já no texto áureo, né? É uma forte cidade, ela é só fortalecida quando ela é murada, isso desde a antiguidade. Então, os muros da salvação falam da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Protege da idolatria, protege do pecado, protege do paganismo, protege da prostituição, protege dos vícios, protege finalmente das heresias. É o muro, chamado muro de santidade, que protege a igreja de Cristo. Não é um lugar público que todo mundo mande. Hoje as autoridades querem mandar na igreja porque muitos pastores se comprometeram com ele nas eleições. Já pagaram um preço muito alto com Deus, tá? E Deus não se deixa escarnecer. A igreja é soberana, ela é protegida pelo muro, porque o ponto 3 diz que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Pronto, não tem como. A linha divisória é uma diferença. Você tem que chegar numa igreja, numa casa de Deus, você tem que identificá-la ela como casa de Deus através dos muros. Mas não é um muro literalmente, não. É o muro que conduz, o muro da postura, o muro finalmente da forma de fazer as coisas e não iguais às demais organizações pagãs. Por isso que ele diz aqui no segundo parágrafo que o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que é uma proibição. Claro, não, ninguém tem o direito de proibir o livre-arbítrio. Nós não podemos tolerar e aceitar que o camarada traz imundícia e coloque aqui. Se ele está dentro deste muro, ele resolveu, ele tem que ser obediente. Mas quando trata da igreja invisível, quem faz esta correção é Deus. E por isso Deus tem corrigido muitas e muitas pessoas, porque Ele é aquele que tem o poder de fazer. Alguém brinca, acha que Deus está dormindo. Claro que não. Deus é aquele que cuida do seu povo. Por esta razão, meus irmãos, que nós possamos reconstruir os muros contra o paganismo, reconstruir os muros da obra de Deus, trazer o povo a evangelizar, a ganhar almas para Jesus, enquanto é tempo. Se Neemias foi tocado por Deus, se angustiou, por que nós não? O que é que está faltando? Que possamos ir em frente, porque a nossa verdade prática diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Que possamos reconstruir e tapar as brechas dos muros que falta ainda serem feitos. Um abraço e a paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.